Alô, saúde você, segunda-feira, 11 horas da manhã, e a gente começa a semana como? Falando do que vocês gostam. Vamos falar sobre cirurgia plástica. Ele veio de Minas, mas ele não é mineiro. Vou contar pra vocês. Eu recebo o Dr. Yuri Araújo, médico cirurgião plástico, e nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Se ela é arriscada. Gente, olha só, procedimentos hoje estéticos, cirúrgicos, é importante sempre ter uma opinião de um profissional. E o Dr. Yuri tá aqui para falar com a gente sobre cirurgia plástica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite, tá? Estou aqui Seja em São Paulo, bem-vindo. Estudo da Caras, tá? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, o senhor não é mineiro? Não. O senhor é? Sou baiano, moro em Minas há uns 16 anos. Ah, por isso. Ele tem uma mistura do sotaque do mineiro, com um pouquinho do baiano, mas está há 16 anos em Minas. Sim. Doutor, é o seguinte, nós vamos falar sobre um tema que as pessoas perguntam muito, é assim, número 1 quando se fala em saúde, em cirurgias, em procedimentos estéticos, que é as cirurgias plásticas. As pessoas, apesar de ter muito desejo, eu percebo que ao mesmo tempo também tem muito medo, né? Esse medo é bom até. Sim. Na verdade, do medo é a segurança. Pra tudo na vida, né? Eu costumo falar para as pessoas que a medicina, né, ela não é uma ciência exata. 2 mais 2 vão ser 4. Aqui na Ucrânia está tendo a guerra, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. A medicina permite variáveis. Se você for em 10 profissionais, fatalmente a opinião dele não vai ser absolutamente igual, né, desses profissionais, e nem vão ser absolutamente distintos. E você poderia me questionar: todos estão certos? Eu não saberia te responder. Todos estão errados? Eu também não saberia te responder. O que eu poderia te responder de uma forma racional e objetiva? Desde que o profissional trabalhe de uma forma técnico-científica, siga um protocolo de segurança respaldado na ciência, ele não vai estar errado. E o que, Duda, vai diferenciar efetivamente um profissional do outro? Além de operar bem, que eu acho que é uma obrigação de um cirurgião que passou 12 anos para estar fazendo esse exercício, né, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina, é ter a sensibilidade da indicação. Se existe hoje dezenas de técnicas e centenas de variações técnicas, é porque cada um tem a sua devida importância. Então essa sensibilidade, esse feeling de avaliar a Duda, e além de operar bem, saber qual a melhor técnica a ser feita, essa junção que é a junção da excelência, do sucesso. E a segurança, justamente, eu costumo orientar as pessoas de casa que estão assistindo, passa por quê? Primeiro você olhar o histórico desse profissional, depois procurar, obviamente, pessoas que já operaram com esse profissional e local onde se opera, né? Esse local tem que ser com liberação da Anvisa e os órgãos responsáveis por isso. Uma equipe multidisciplinar, um anestesista experiente. Não só a cirurgia, o pós-operatório também tudo é fundamental para se ter um sucesso, tá? Então a segurança passa por tudo isso. Qual que é a idade mínima quando a gente está falando de cirurgia plástica? Porque hoje o desejo da cirurgia, ele começa muito cedo, né? E eu vejo meninas novas que já têm vontade de fazer cirurgia. Mas qual a idade que é recomendada? Olha, talvez você vai assustar com a minha resposta. Não existe idade mínima. Por quê? Porque quando falamos em cirurgia plástica, as pessoas imaginam apenas a cirurgia plástica estética. Não. Vamos supor uma criança que reparadora também. Então vamos supor uma criança que nasce com o lábio leporino. Sim. Com 3 meses, né, já pode fazer a cirurgia de queloplastia. Sim. Com 12 meses, já pode fazer a cirurgia de palatoplastia. Paciente jovem, eu acho que eu entendi mais a sua pergunta, que quer pôr uma prótese de silicone, né, que começa justamente indo o adolescente. Indo pro lado da estética. Em média 16 anos. 16. Ou 2 anos após a primeira menstruação. Aí já existe uma indicação técnica para isso. Agora, falando em silicone, como eu citei, né? As adolescentes hoje têm um sonho de consumo pelo silicone. Doutor, a prótese de silicone, ela é segura? Duda, a primeira prótese de silicone envolta numa cápsula foi realizada no ano de 1961 nos Estados Unidos, no Texas. Em 1962, foi feita uma apresentação no Congresso brasileiro, no Congresso americano, e de lá para cá isso virou uma febre. As próteses antigamente existiam um tempo máximo de 10 anos, você teria que fazer a troca. Hoje isso acabou. Mas nenhum profissional
pode garantir que você vai ficar com a prótese a vida inteira. Por quê? Você pode ter uma contratura capsular? Pode. Você pode ter uma rejeição? Pode. Você pode ter uma infecção? Pode. Isso é comum? Não. Em média de 400 pessoas que vão ser submetidas a esse procedimento, uma vai precisar retirar e normalmente, respeitando o prazo, essa prótese é recolocada e obtém-se sucesso. Então, é muito baixo o índice. Agora vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Normalmente quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, até pelo excesso de pele, muitas vezes ela precisa de uma cirurgia plástica. Então a minha pergunta é, após a cirurgia bariátrica, após uma cirurgia bariátrica, quando fazer e por que fazer? Primeiro, toda cirurgia bariátrica, o paciente ele vai ter uma perda ponderal significativa, uma média de 40 quilos, pessoas perdem até mais de 50 quilos com isso. Sim. É bom sempre lembrar, vou fazer aqui um parênteses, todo paciente bariátrico, a cicatriz dele é diferente do paciente não bariátrico. Por quê? Hoje a excelência da gastroplastia, para cirurgia bariátrica, é a Fobcapello, que além de ser restritiva, ou seja, ela diminui o volume do estômago, ela é desabsortiva. A alça bilodigestiva é feita uma espécie de ípsilo de Roux, e vai cair lá embaixo. E isso vai diminuir, além de diminuir o volume do alimento, vai diminuir a absorção. Só que o nosso organismo ele não é seletivo. Então vai diminuir a absorção de gordura, mas também vai diminuir a absorção de proteínas e outros nutrientes. Então a cicatrização do paciente pós-bariátrico é diferente de um paciente não pós-bariátrico. Respondendo a sua pergunta, é fundamental que se faça, porque você vai ter uma lipodistrofia, um excesso de flacidez deste paciente. E em média de 1 ano a 2 anos, ou Duda, quando esse paciente ele tem uma perda média de no máximo 10% em 3 meses consecutivos. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante e as pessoas estão falando muito de padrão de beleza na internet, E eu falo que a internet tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da pessoa que você segue, ela pode ser uma ótima influência ou uma péssima influência, Sim. Tem que tomar muito cuidado. Então eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, doutor, sobre os padrões pré-estabelecidos de beleza, isso é um ponto. E aquelas pessoas que se sentem frustradas por terem nascido num corpo ou com um rosto que não segue esses padrões de beleza. Qual que é a sua opinião sobre isso? Duda, primeiro, o padrão de beleza, ele vai mudar com o passar dos anos. Se você pegar esse padrão de beleza do século XX, o padrão de beleza era uma mulher com mulher mais volumosa, mais baixa. E isso mudou. As que eram volumosas estão tudo tentando ficar magras, secas. Se você pegar a década de 70, qual era o padrão de beleza? Era aquela mama pequena. Se você pega aquelas imagens do Rio de Janeiro, Copacabana, aquelas fotos, você vai ver com o peito pequeno, com o biquíni minúsculo. Isso mudou. Hoje aumentou o volume e eu já estou percebendo que as pacientes que estão me procurando hoje no consultório já estão querendo uma mama um pouco menor. Então esse padrão muda. O que eu procuro falar para as pessoas que mais importante do que a estética é seu interior, é você se sentir bem com você. Então, muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório, sentam e falam assim, doutor, o que é que você acha que eu devo operar? A minha resposta é bem simples e direta. Eu acho que não tem que operar nada. Mas como assim? Eu pergunto, algo está te incomodando? Se estiver incomodando, eu opero. Se não, você tem que seguir sua vida. Sim. Como você é. Nós não devemos seguir estes padrões pré-estabelecidos, Até porque eu percebi que isso aumentou muito na pós-pandemia, porque as pessoas passaram a ter mais tempo para estar olhando a rede social e nem tudo e se comparando, É o que é pior. Nem tudo que você vê na internet é verdade. A maioria das pessoas não está com filtro. Ai, eu fico com uma raiva quando eu vejo essas coisas. Eu falo, meu Deus, então... e as pessoas vão acreditar. Porque tem as pessoas que têm até um pouco mais de conhecimento ali da ferramenta e percebem, opa, tem filtro. Mas ainda existem Photoshop, muitas pessoas que são enganadas por essa massa, por essa indústria da internet. Isso é muito mais do que você imagina. O paciente chega no consultório, mostra a imagem. Eu que não entendo muito de questão... Já fala que a foto foi tirada. Isso aqui é um Photoshop grosseiro, inclusive, Mas eu acho que o fundamental é você estar bem com você. É isso aí. Agora, eu tive um caso de uma amiga, ela fez cirurgia plástica antes de mim.
E ela me falou que ela gostaria muito de ter feito o mesmo procedimento que eu, mas ela não fez porque ela é fumante. Explica pra gente por que o tabagista tem esse risco no caso da cirurgia plástica? O que é que acontece? O cigarro, que inclusive o ideal é não fumar, tá, gente? Isso já ficou cafona. Na década de 70 que era chique fumar, isso já ficou até cafona. Tem mais de 4.000 substâncias, aproximadamente 4.600 substâncias químicas. E as principais vão ser o quê? Cianeto, monóxido de carbono e... enfim, só que acontece, nosso sangue, nós temos a hemoglobina, tá? E para ela fazer a nutrição, o oxigênio liga-se à hemoglobina, que é a série vermelha, e faz a nutrição do tecido. Sim. Quando você fuma, o monóxido de carbono é absorvido. E ele se liga também a essa hemoglobina. Só que ele tem uma concorrência desleal. Ele se liga 250 vezes mais Sim. do que o oxigênio. Então, o oxigênio não chega para fazer a nutrição, né? O monóxido de carbono compete e não deixa chegar. Então, isso pode dar o sofrimento do tecido, a necrose. Isso não quer dizer que o fumante não possa operar, mas devemos respeitar o tempo. Sim. Normalmente, eu peço que aguarde 30 dias antes da cirurgia e pare de fumar 30 dias depois. Eu queria perguntar, mas tem que parar, né? Para ter pelo menos uma baixa, né, desse índice de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Bom, a gente está falando de um tema muito importante, chamando a atenção de vocês, porque conversar com médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vem aqui orientar, é muito importante, gente. Quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, porque como eu falo, e sempre reforço isso, em vários programas de TV, eu já vi pessoas com consequências de vida, assim, sentenciadas a uma frustração definitiva de vida por um erro cirúrgico, por não ter procurado fazer com um profissional indicado. Então, fique atento às orientações quando um profissional fala de cirurgia plástica. Conversei com o Dr. Yuri Araújo, médico cirurgião plástico. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação. Te espero muito mais vezes aqui. O pessoal adora falar sobre cirurgia plástica. Você está convidado a ir lá em Belo Horizonte passear um pouco também. Opa, vamos lá. Eu adoro a terra de mineiro. Olha, como o doutor tem esposa, eu faço a frase que eu brinco, né? Ou você casa com o cirurgião plástico ou você fica melhor amiga. Então eu já sou melhor amiga da esposa, né? Porque daí você fica melhor amiga da esposa, daí você tem um viés com o médico. Mas é amiga da esposa, viu, gente? Doutor, obrigado. Um beijo pra você, pra sua esposa, pra todo mundo de BH. Seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado, gente. E a gente continua falando de saúde com vocês. Fique de olho. Agora eu converso com o Dr. Rodrigo Garcia. Muitas pessoas têm me perguntado nas redes sociais sobre a cirurgia que eu fiz, sobre a hérnia umbilical e também a diástase abdominal. Então, nada melhor que como paciente operada, né, doutor? Operada. Para falar de um tema super importante. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença. E o doutor Rodrigo, ele é cirurgião do aparelho digestivo, gente. Doutor, hoje nós vamos falar basicamente sobre o meu pós-operatório e também o procedimento que foi feito na minha cirurgia. Como todo mundo sabe, eu sou mãe de gêmeas e eu tive a minha diástase bem, eu posso dizer assim, bem à mostra, né? Eu percebia o afastamento do músculo, fiz bastante exercícios, mas ela não fechou completamente. E aí depois eu comecei a perceber que o meu umbigo tinha uma bolinha aqui e doía demais. E aí o doutor Rodrigo, ele me explicou sobre a hérnia umbilical. Doutor, o que acontece? Explica um pouquinho primeiro sobre a hérnia e depois o que é a diástase. Tá. Hérnia, na verdade, é uma falha da musculatura, tá? Então, todo ser humano tem essa tendência e ela pode acontecer mais em alguns lugares em especial. Na virilha, por exemplo, nos homens é muito comum ter uma hérnia inguinal, que é uma hérnia na virilha. No umbigo, né, e acima do umbigo, que é uma hérnia epigástrica. Então, toda essa junção, né, dos dois músculos do abdômen, que a gente chama de linha média, ela é sujeita a ter uma hérnia, que é uma fraqueza muscular, tá? É um buraco na musculatura. E a diástase, ela é um afastamento dos dois músculos. Então, assim, a diástase não é uma hérnia, os músculos só estão afastados. Ok. Quando você tem um buraco na parede mesmo, aí você tem uma hérnia. E o fato de você ter associado uma diástase a uma hérnia já se trata aí de uma doença, né? Não é só a diástase, não é só uma queixa estética, vamos dizer assim, tá? Então, pouco a pouco, os cirurgiões de hérnia, eles vêm entrando um pouquinho nesse território, começando a operar as diástases, né? Quando associadas à hérnia.
Agora, a minha pergunta é, eu tive pós-gestação. Sim. Só acontece diástase e hérnia umbilical pós-gestação ou a pessoa pode, enfim, desenvolver, aparecer, ser genético? Sim, pode. Algumas pessoas já têm a diástase por natureza. Não é causada, às vezes, pela gestação, até porque homens, algumas vezes, têm diástase. Homem com diástase? Tem homem com diástase. Geralmente é conformacional, já nasceu assim, ou por obesidade, ou por pegar muito peso. A obesidade, ela causa o afastamento do músculo? Causa, porque é uma situação de aumento da pressão dentro da barriga. Entendi. Né? Se a diástase pós-gestação acontece por causa disso, em grande parte, né? A paciente, a gestante, ela acaba ficando com o útero aumentado, tem um feto grande às vezes e aquilo afasta. Mesma coisa é o homem, quando ganha peso, ganha na barriga e acaba afastando um pouquinho o músculo. Agora, uma pergunta. Eu me lembro que a última vez, coincidentemente, é a segunda vez que ele está aqui conosco no programa, e foi na primeira vez que você veio gravar e eu falei, doutor, eu tô com dor e tal. E daí surgiu o agendamento da minha cirurgia. Mas o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. A minha foi programada porque eu me queixei da dor e já programamos a cirurgia. Mas o senhor disse que se a pessoa não tem uma cirurgia programada, em algum momento ela vai ter que operar de emergência. Às vezes acontece, tá? A hérnia, assim, a hérnia não some sozinha, né? Ela não se resolve sozinha. Então é uma situação que com o tempo ela só tende a piorar. A hérnia pode aumentar com o tempo e tornar a correção mais difícil, né? Ao invés de corrigir uma hérnia no início, você corrige uma hérnia maior, tá? Em algumas situações você pode ter uma situação de urgência sim. Por exemplo, a hérnia é um buraco e eventualmente pode entrar um pedaço de gordura de dentro da barriga ou o próprio intestino, e aquilo fica encarcerado, tá? Então funciona igual um anel, vamos supor, um anel muito apertado no dedo, aquilo acaba inchando, chega um momento que você tem que cortar o anel, né? E tem que operar e cortar o anel. Então, nesse caso, a hérnia é a mesma coisa, chega um momento que ela não tem mais solução, tem que tirar. Tem que operar. Toda hérnia é cirúrgica, né? A hérnia não se resolve sozinha. Se você tem uma situação só de diástase sem hérnia, em alguns casos, fazendo exercício, você consegue melhorar muito bem. Você mesma, antes, você melhorou sua diástase muito com exercício. Agora, a hérnia em si não tem solução, a não ser operar mesmo. Doutor, o senhor colocou uma tela. O que é essa tela? Ai, eu tô sentindo repuxar, gente. Ele já chegou aqui na cara, a primeira coisa que eu falei, vamos fazer uma consulta antes de gravar. Eu sinto repuxar essa região da minha barriga. Além de estar amortecida, eu sinto repuxar. Me fala um pouco sobre a tela. A tela, como o nome diz mesmo, ela é uma tela, ela é uma malha, uma rede, né? E ela se assemelha, vamos dizer, àquela tela de mosquiteiro, né? Que a gente tem nas janelas, tá? Tudo bem, é mais leve e tal. E a função da tela, na verdade, é fazer a cicatriz em cima da tela, tá? Então a tela em si, sozinha, a ação mecânica da tela não é efetiva para... Sim. Mas é a reação que o corpo faz ao redor dela, em cima dela. Então, por exemplo, o que você sente repuxar, na verdade, é o seu corpo fazendo uma reação inflamatória em cima da tela e com o tempo isso vai desenvolver uma cicatriz maior. Então, ao invés de você ter só a tela, só a musculatura mais fininha, você tem uma cicatriz mais grossa que fica em cima da tela e acaba protegendo de ter uma recidiva, um retorno. Então, isso que até comentaram comigo, ai Duda, mas eu tive hérnia, o médico não colocou tela, será que eu posso ter novamente? A tela, ela tem essa prevenção de não ocorrer novamente a hérnia? Sim, a tela diminui a chance de recidiva da hérnia. Ela diminui a chance? Isso, só que não é toda a hérnia que precisa de tela. Tá? Bom, doutor, uma pergunta para encerrar. Eu sinto o repuxamento agora nesse pós-operatório. Eu tô aqui sentada, gente, eu ainda estou com cinta. Hoje tem 18 dias da minha cirurgia. E aí eu vou para trás, eu sinto esse repuxamento da pele. Parece que a pele tá curta. Essa sensação, ela é normal? É normal. Isso, na verdade, a gente dá inúmeros pontos no abdômen, aproxima o músculo, coloca uma tela. Essa tela, como eu disse, faz uma reação inflamatória em cima dela. Eu costumo brincar, né? A tela é igual uma calça jeans quando você compra. Né? Ela justinha. Fica justa, fica difícil de usar e com o tempo ela vai tomando a forma e o corpo da pessoa. Tá certo. Conversei com o doutor Rodrigo Garcia, médico cirurgião.
Olha só, cirurgião do aparelho digestivo, falou sobre hérnia umbilical, sobre diástase e depois a gente vai falar ainda nos próximos programas sobre as novas tecnologias em cirurgias para o aparelho digestivo. Doutor, te espero novamente aqui na saúde de você. Viu? Obrigado, eu que agradeço o carinho. Obrigada. E obrigada pela cirurgia também, viu? Cuidou de mim com muito carinho, eu estou ótima. Legal. E agora eu vou conversar com uma pessoa que tem uma história linda de superação e também de motivação. Ele trabalha com a autoestima das mulheres. Confira. Gente, o Rafael Oliver é nosso convidado de hoje e ele veio aqui para contar a história dele, que é linda, é uma história de superação, de motivação e principalmente que lida com a autoestima de muitas mulheres. Então, Rafael veio aqui mostrar um pouquinho para vocês o que é cuidado e como você se sentir bem vai te garantir qualidade de vida. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. E você, Duda? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Estou muito feliz. Aliás, você merece estar aqui. Obrigado. Você tem uma história linda. E é por isso que eu trouxe você. Rafa, é o seguinte. Primeiro que você fez, assim, naquele dia que nós conversamos, quando você fez a minha maquiagem, você foi me contando um pouco da sua história. E eu falei, ele tem que falar para as pessoas, ele tem que contar um pouco da história dele. Você é de onde? Fui criado no interior de Tocantins, num município bem pequeno chamado Chapada da Natividade. Aí, quando foi para fazer faculdade, terminei ali o ensino médio, fui para Palmas, Tocantins, que é a capital de Tocantins. E ali em Tocantins começou a minha história, despretensiosamente na faculdade, maquiando as amigas, as colegas. E aí uma delas falou assim, você deveria investir nisso. Você tem dom. Você faz isso bem. E aí foi ali que tudo começou. Agora sim, o Rafa, ele tem uma história muito bonita porque ele, apesar de ser maquiador, ele é um maquiador que não maquia. Rafa, conta pra gente essa história de sucesso, de um empresário de sucesso que veio para São Paulo e você é um maquiador que não maquia, mas transforma vidas. Conta um pouquinho pra gente desse momento da tua vida. Olha, é muito louca essa reviravolta, né, que eu tive, porque eu sempre tive o sonho de ter salão de beleza, de ter agenda lotada, porque eu acho que é o sonho de quase todos os profissionais da beleza, ter agenda lotada, ter muita cliente, ver o salão lotado. Então eu corri muito atrás disso, e aí montei um salão, consegui credibilidade, toda essa clientela, mas aí chegou um momento dessa jornada que eu não estava feliz mais. Você atingiu o que você queria e descobriu que não era o que você queria. Não. Aí eu falei, o que tá acontecendo comigo? Por que tá faltando? Sagitariano, gosto de liberdade, de viajar. E aí tinha a coisa de dar os cursos que já tinham surgido ali. E eu tomei uma decisão louca. Vou fechar o salão, vou vender Fechou o salão. tudo? Fechei tudo. Vou fechar o salão, vou vender o salão e vou focar só em ministrar cursos. Nessa fase do fechar, porque quando eu falo assim, eu fechei salão, vou ministrar cursos. Mas vocês têm noção que é tomar uma decisão como essa? As pessoas ao seu redor, seus clientes, quem estava ali te acompanhando. Como assim, Rafa? Como você vai largar tudo? Foi um desespero, foi muito difícil. Eu precisei de até fazer terapia para conseguir entender e lidar com esse momento. Mas eu tinha clareza do que eu queria. Você estava certo? É porque estava muito ligado, assim, com a transformação que a maquiagem fez na minha vida, de sair do interior, menino pobre, que tinha o sonho de dar certo na vida. E como eu tinha essa história de transformação na minha vida com a maquiagem, não que eu não estivesse satisfeito em ajudar as mulheres a maquiar, transformar pro dia de noiva ali, mas eu falei, eu acho que eu posso fazer algo maior. E pegar e ensinar isso que transformou a minha vida para transformar a vida de outras pessoas. E aí vem a coisa do curso. Do interior de Tocantins pro mundo, conta pra gente essa história de você dar cursos até fora do Brasil. Menina, essa história aconteceu do nada. O primeiro curso que aconteceu no Brasil, eu tava, maquiando uma cliente, recebi um e-mail de uma organizadora de Belo Horizonte, vem pra cá dar um curso aqui, e eu me sentindo despreparado, porque é uma experiência nova pra mim, tudo que é novo você fica com medo. Mas naquele dia eu tive a certeza que era aquilo que eu queria. Depois desse primeiro curso, começou a acontecer muitos outros no Brasil, até que começaram a surgir os convites para cursos fora. E depois do primeiro também viralizou. Não parou mais. Não parou mais. O Rafa, ele deixou de ser um maquiador. Olha que interessante, ele deixou de ser um maquiador
não para fazer a maquiagem, mas para transformar vidas. Rafa, quando você me falou isso, que você me contou a sua história, e eu falei para você, eu quero te entrevistar, porque assim, é admirável, primeiro você ter tido coragem, o ato de coragem de você largar tudo diante do sucesso que você chegou, é muito difícil. E você normalmente deve ter enfrentado isso. Muita gente contra, né? Para, você tá louco, você vai fazer isso, não faça isso. Você teve as pessoas que falaram, não faz, pelo amor de Deus, você tá louco. Teve isso? Sim, teve duas coisas. Tanto as clientes revoltadas, porque eu tava deixando elas na mão, digamos assim, quanto as pessoas, meu Deus, mas você já tem... Você tem um dos melhores salões da cidade, como é que você vai largar isso? E pior, né? Saí da cidade onde eu comecei minha carreira, fiz meu nome para vir para São Paulo, um lugar até então muito maior que Palmas, né, onde eu morava, onde existe uma concorrência. Que teoricamente você seria, se eu não o conhecesse, ele seria mais um. Mas ele não é mais um, ele é Rafael Oliver. Rafa, você falou do coach durante a maquiagem. Ele foi me maquiando e a gente foi conversando. Você falou do coach e que você traz esse aprendizado para no curso você perceber que muitas pessoas estão ali buscando um sonho de vida. Sim. E que você é comovido por isso. Sim. E aí vem a necessidade de transformar as vidas? Sim, eu tenho uma necessidade de me conectar com as pessoas e o professor, ele tem que ter uma sensibilidade. E esse meu lado sensível me levou a uma conclusão de que eu não estaria cumprindo o meu propósito se eu só ensinasse as técnicas. Não era só ensinar a maquiar? Eu comecei a perceber que de 5 pessoas que eu dava o mesmo curso, 2 prosperavam e 3 não. Eu comecei a querer estudar o porquê. Eu comecei a entender que tinha muitos bloqueios mentais, crenças limitantes e tal. Eu falei, eu acho que eu preciso também me tornar um pouco coach para entrar nessa área e começar a transformar também o interior para que essa pessoa cresça. E já está falando como coach, crenças limitantes, né? Já é um termo de coach, né? É verdade. E você tem a próxima viagem para onde? Próxima viagem, Istambul, depois Dubai, depois New Delhi, Índia. Gente, vocês entenderam porque ele está aqui no Saúde Você, na TV Caras, contando essa história? Istambul, depois Dubai, depois New Delhi, Índia. E aí ele retorna, porque eu tenho um projeto maravilhoso no Brasil e ele vai me maquiar, né, Rafa? Com todo prazer. Rafa, meu amor, sinta-se sempre convidado, a casa é sua, você está aqui no nosso coração. Que você volte mais vezes, que você brilhe e que você principalmente atinja o seu propósito. Porque a sua vida já foi transformada e cada vez que você transforma vidas, tudo isso volta para a sua. Não é à toa que a gente se encontrou e você conte comigo sempre. Obrigado. Obrigada pelo carinho, viu? Amei, maravilhosa. amei. Eu que agradeço o convite e que a mensagem que eu quero deixar nesse final é que se você, profissional da beleza, tem um sonho de crescer, de viver dessa arte, acredite. Por mais que o começo seja difícil, por mais que você tenha dificuldades, vale muito a pena pagar o preço e chegar lá, porque você poder contribuir, seja maquiando uma cliente ou ensinando alguém essa arte, você está fazendo a diferença no mundo. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. É isso aí, gente. A gente encerra o programa com essa mensagem linda para vocês. Nunca desista. Acima de tudo, tenha fé em Deus e acredite em você que você vai longe. Até o próximo programa, segunda-feira às 11 horas da manhã. Continue aqui na TV Caras. Se você quiser conhecer o Rafa, acessa a rede social do Rafa, tá aqui para você também. Corre lá, vai seguir, aproveita e se inscreve no curso, hein? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Saúde Você.